Você sabia que o leite materno tem tudo que o bebê precisa até os 6 meses de idade, inclusive água? Ele evita alergias, previne infecções respiratórias, previne obesidade na fase adulta e reduz em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Quer saber mais sobre esse líquido precioso? Vem comigo que eu vou te contar. Quando a gente fala sobre amamentação, o foco principal é em relação ao bebê, mas a amamentação ela traz muitos benefícios para a própria mãe. Você sabia disso? Então, o leite materno ele é considerado o líquido de ouro, um líquido precioso. E é incrível, porque o leite materno, ele possui todas as propriedades necessárias para esse recém-nascido. E olhem que interessante, faz diferença se esse bebê, por exemplo, nasceu um prematuro tardio, para um bebê que já é um bebê a termo, com um peso mais de 3 quilos. É incrível que o corpo da mãe produz o leite, produz o colostro, que é o primeiro leite, de acordo com as necessidades desse recém-nascido. Então, por exemplo, um prematuro, ele vai precisar mais de defesas, anticorpos. Então, o colostro, ele vai produzir muito mais esses componentes para que esse bebê seja protegido e que consiga crescer e ganhar peso e evoluir, sem, digamos assim, diminuindo os riscos de infecção, diminuindo os riscos de diarreia, infecções respiratórias. Então, realmente é incrível. E até os 6 meses é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, até os 6 meses exclusivamente bebê ser alimentado no peito, né? Então, somente o leite materno, inclusive água, tá? Então, não se indica fazer chazinho, aguinha para hidratar. O próprio leite, ele já tem esses componentes. Então, mais ou menos nos primeiros 3 dias, há uma maior produção do colostro, tá? O que é esse colostro? O colostro é o primeiro leite, que ele é mais rico em água, em anticorpos, em nutrientes, tudo que esse bebê vai precisar nesse primeiro momento para essa questão mesmo de evitar infecções, de se proteger, aumentar a imunidade. Depois desse período, começa já a produção daquele leite mais gorduroso, rico, né, em carboidratos, para o bebê começar a ganhar peso e começar a crescer, a evoluir. Muitas mães têm essa dúvida. Mas será que o meu leite, parece que o meu leite é fraco, porque eu vou espremer, sai uma gotinha e parece uma água suja. É que o leite, o colostro, ele tem mesmo essa característica, tá? Então, o primeiro leite, o colostro, ele não vai vir com aquele aspecto branco, como se fosse leite de vaca que a gente conhece. Não, realmente, ele parece uma aguinha, um pouquinho mais oleosa, mas ele tem mesmo essa coloração mais puxado para a água. Então, por isso que dá muito essa confusão de que as mães acham que o meu leite é fraco porque está saindo só uma aguinha. E no começo, o bebê nos primeiros dias de vida, imaginem que o tamanho do estômago dele é do tamanho de uma noz, né? Então até é menor, é o tamanho de uma cereja ali no primeiro dia de vida. Então essa quantidade, ela é suficiente para o bebê. E lembrando que quando o neném nasce, ele ainda tem as reservas calóricas, né, que ele recebia ali pela placenta, pelo cordão umbilical. Então mais ou menos nas primeiras 24 horas, esse bebê ainda tem reservas. Então não precisa se preocupar se nas primeiras 24 horas ali ele não conseguiu mamar efetivamente. O mais importante é que o bebê seja estimulado, né? Colocado no peito, mostrado ali aonde está a mama. Então ele vai cheirar, ele vai lamber, ele vai tentar fazer essa primeira sucção. Tá? E aí uma dúvida super recorrente que surge. Como é que eu faço para preparar a minha mama? O que eu tenho que fazer durante a gestação? Para que, né, enfim, caleje o meu peito, para que quando, né, o bebê começa a mamar, seja um pouco melhor, enfim. Então, qual é a orientação hoje? Não se faz nada, tá? Previamente, vamos dizer assim, a amamentação.
Uso de bucha, lembra quando as nossas avós diziam que a gente tinha que ficar esfregando o mamilo ali no banho? Bucha, toalha, né? Esfregar toalha para calejar o mamilo, colocar casca de banana, casca de mamão, casca de frutas, enfim. Não se faz nada, tá? A mama por si só, ela já vai se preparando durante a gestação e principalmente no momento que o bebê estiver mamando, tá? Então, assim, cremes, vou passar creme hidratante para ver se previne uma fissura, alguma coisa assim. Então, não se preocupem, não se usa nada. A única coisa que, digamos assim, é benéfica e também não traz nenhum risco, nenhum efeito colateral, seria o banho de sol, né? Então, vitamina D, isso tudo favorece também, né, na cicatrização. Então, se você tem oportunidade de ficar 10, 15 minutinhos naquele sol da manhã, conseguir expor as mamas e tomar um solzinho de sol, isso vai fazer bem, né? Não tem nenhuma contraindicação, mas também não é, digamos assim, algo que vai definir se eu vou ou não vou ter fissuras, tá? Então, assim, a questão principal é a pega do bebê, tá? Então, se a pega está correta, se o bebê abocanhou bem, pegou o mamilo, areola, né, tá estimulando ali, isso é o que mais vai evitar fissuras. Eu vou falar para vocês um pouquinho em relação a pega correta e a posição do bebê. Então, o que é o mais importante para esse começo do aleitamento? O mais importante é a forma como você vai preparar essa mama e a posição do bebê em relação à mama, tá? Então, nos primeiros dias, a mama ainda vai ser flácida, né? Então, não tem aquela produção que a gente sente, né? A mama fica grande. Então, nos primeiros dias, a mama vai estar mais ou menos igual, mesmo tamanho, flácida, não vai sentir aquele peso ainda, mas é importante já colocar em prática a massagem, né? Então, você vai massagear a mama em movimentos circulares, em todos os quadrantes dela, vai massagear, principalmente a areola. Então, já coloque isso como hábito. Sempre quando eu vou me preparar para colocar o bebê no peito, eu já vou amaciando essa areola. Porque lembrem, a pega correta não é o bebê pegar o bico, né, o mamilo. Então, o bebê ele tem que abrir bem o bocão, porque ele precisa pegar a região da areola, que é onde estão os ductos, os ductos que vão ser estimulados. Então, por isso que a gente sempre fala, a boquinha bem abertinha, formato de peixinho. Então, o bebê, ele que vai ao encontro da mama. Você você tem que estar bem sentada, bem confortável, pode colocar até um travesseirinho nas costas para evitar dor na lombar, né? Os ombros, né, sempre relaxados, porque pense, né, se eu tô aqui um dia, né, tensa é uma coisa, agora eu vou ficar 6 meses, 1 ano tensa, né, a minha musculatura aqui do trapézio já era. Então, primeira coisa, se sente bem confortável, pode ser na poltrona de amamentação, pode ser no sofá, até na cama com vários travesseiros, enfim, o que importa é você se sentir confortável. Aí sim, eu vou preparar essa mama, vou massagear a minha areola e vou esgotar um pouco, né? Então, vou esgotar um pouquinho essa areola para que ela fique mais macia e também para que seja injetado um pouco desse leite para o bebê sentir o sabor ali, o gostinho para se interessar. Então, eu vou pegar a Maria, já fiz isso na minha mama, né? Trabalhei a mama. E aí, sempre observando. Então, barriga com barriga, a posição do bebê. Então, imagine assim, vira o teu rosto pro lado e tente engolir. Não deu uma dificultada? É a mesma coisa para um bebê. Imagina ele mamando totalmente torto. Então, o bebezinho tem que estar alinhado, tá? Corpinho retinho, bem alinhado. Aí, ajeito o bracinho, né? Posiciono. E aí, com uma mão eu consigo, isso também, claro, com um pouquinho de prática depois, né? Primeiro eu posso ajeitar, mas aí com uma mão só eu apoio o corpinho do bebê e apoio a cabeça. E com a outra mão que está livre, eu vou apoiar a minha mama. Então, assim, não façam aquela, né, pressão da tesourinha ali, porque o que acontece? Se eu tô pressionando aqui a minha mama, eu acabo inibindo, né, essa descida aqui, e aí
consequentemente vai ter mais dificuldade da saída do leite. Então eu apoio a minha mama em formato de C, principalmente aquelas mulheres que têm a mama volumosa, né, que conforme o bebê vai mamando, ela dá aquela caidinha, né, e aí pode perder a pega inicial. Então eu vou apoiar essa mama para que ela fique sempre no mesmo ângulo, né, e aí aproxima o bebê. E aí é importante fazer esse reconhecimento, o bebê dá uma cheiradinha, dá uma, né, olhada assim para se interessar. Aí vai abrir aquele bocão, faz aquela boquinha desesperada. Aí ele abre o bocão e pá, pegou. Aí você tem que observar que o bebê pegou não somente o mamilo, né? Então ela abriu aquele bocão, pegou bem. Não precisa ser toda a areola, porque tem mulheres que têm areolas maiores, tem mulheres que têm areolas menores. Então pegar a parte, vamos dizer assim, do mamilo para frente, a região mais próxima da areola. Então aqui o bebê tá mamando, conseguiu abocanhar bem. Como eu ainda tenho esse dedão aqui livre, o que que eu posso fazer? Ou com a mão de baixo? Eu posso tracionar o queixinho do bebê para ajeitar essa pega. Então, às vezes, assim, o mamilo já tá um pouco mais sensível, e aí eu não vou tirar o bebê para fazer todo esse movimento de novo, abocanhar. Então, o que que eu posso estar tentando? Puxando o queixinho, né? Então, o bebê ele já está, né? Já está ali no mamilo, na areola. Então, eu vou dar uma leve tracionada para que aumente, né, esse diâmetro aqui da mandíbula, para que o maxilar abra um pouquinho mais. E aí consigo dar uma ajeitadinha, né? Eu posso puxar o lábio de cima e afastar o lábio de baixo para que realmente você consiga visualizar essa boquinha de peixinho. E aí, né, o bebê tá sugando, tá tudo ok. Qual é o sintoma principal de que a pega precisa ser melhorada? Você não pode sentir dor durante a mamada, tá? Uma coisa é sensibilidade, então é muito comum, né? Muito normal. No início da amamentação, imagina, né? Aquele mamilo nunca, né, experimentou, vivenciou aquela, né, puxada, porque o bebê ele estimula com uma vontade, assim. Então é normal que o mamilo fique sensível, mas o que você não pode é sentir dor durante toda a mamada, né? Então aquela coisa, sabe, né, contração. Então alguma coisa precisa ser corrigida, tá? Então você vai ou, né, tirar o bebê, então sempre oriento colocar o dedinho no cantinho da boca do bebê para que ele solte, nunca puxar, né? Então puxando vai machucar ainda mais o seu mamilo. Então introduz o dedinho, tira, aí tenta de novo, visualiza o que está errado, será que ela está pegando, né, toda a areola, será que ela está pegando só a ponta do mamilo, e aí vai verificando. Qual é a grande questão da amamentação? A amamentação, pense assim, tanto o bebê quanto você, os dois estão aprendendo, tá? É uma jornada. Então vocês estão nesse processo de reconhecimento, tá? Então não se cobre tanto se na primeira ali, porque não chegou a pegar na primeira hora de vida. O mais importante é que esteja mesmo em contato, né? Mas o aleitamento, ele é muita doação mesmo, sabe? Então, assim, é você estar à disposição e estar em prol daquele serzinho e ficar realmente disponível. Então, assim, é madrugada, é noite, é dia, é 5 da manhã, né? Então, assim, não tem... Nesse começo, como ainda não existe uma rotina bem estabelecida, o bebê ele vai demandar ali naquele momento dele, né? Então você tem que estar disponível e disposta para isso, né? E pensar que realmente é um momento de entrega, né? E saber que isso é por um período curto. Então imagine todos os benefícios que o seu filho, né, sua filha está recebendo através do leite. Imagina como é incrível o próprio corpo, né, o nosso corpo conseguir produzir essa maravilha, que inclusive assim vários laboratórios já fazem pesquisa há anos, fizeram pesquisa em relação ao colostro, porque eles não conseguem entender como é que tem tantas substâncias e tantos nutrientes que podem até curar câncer, doenças degenerativas, tudo através do nosso colostro. Então, imagine como é perfeito, né? O corpo é perfeito. E o meu colostro, o meu leite, ele vai ser diferente da outra mãe. Então, aquele leite, o meu colostro, o meu leite, ele vai ser produzido exatamente da forma como o meu bebê precisa.
e a outra mãe vai produzir com talvez um outro alguma outra substância que aquele bebê precisa naquele momento. Então isso é incrível, tá? A gente fala muito que o leite, a produção do leite, ele não é estoque, ele é fábrica. Então, no momento que o bebê está mamando ali, está estimulando a mama, nesse momento que está sendo produzido o leite. E aí, falando mais um pouquinho dessa questão da entrega, da disposição, né, estar disponível para a amamentação, acho que é importante comentar essa questão da rede de apoio, né? Então, a gente já conversou sobre isso, e a amamentação não deixa de ser a parte, talvez dos momentos mais importantes e mais intensos, né? Depois, né, pós-nascimento. Porque assim, a produção do leite também tem a ver com a questão emocional, né? Com a sua questão emocional, sua questão psicológica. Por que eu digo isso? Porque são hormônios, né? Então, assim, a mulher, para liberar a ocitocina, né, que é um hormônio muito sutil, muito tímido, ela tem que estar relaxada, ela tem que estar entregue, tem que estar amando, né, sentindo esse momento. E aí, claro, ocitocina, prolactina, né, tudo isso fazem, né, a produção do leite. Então, se eu estou estressada ou se eu estou preocupada, se eu não tenho esse apoio da família, né, das pessoas que são mais próximas de mim, é complicado, né, eu conseguir me entregar, só que estar com a cabeça em outro lugar. Então, o que é interessante? Você já se planejar nesse sentido e saber, ó, o meu papel, né, o meu trabalho é estar aqui, né, focada no meu bebê, né, é isso que eu tenho para fazer. Essa conexão, a amamentação exclusiva, né, então é livre demanda que a gente fala. Então, em relação ao tempo da mamada também, não existe, antes se falava muito, de 3 em 3 horas tem que amamentar. Não, é livre demanda. Então, quando o bebê solicita, a gente oferece e permanece, né, mantém o bebê no peito até o próprio nenê achar que já deu, né, que já está satisfeito, e ele mesmo ou vai adormecer na mama ou ele vai soltar espontaneamente, tá? Então, por isso que é importante também fazer esse planejamento na gestação. Quem é que vai estar comigo, quais vão ser as tarefas, quem é que vai providenciar os alimentos, quem é que vai organizar a casa, né? Eu não quero me preocupar com lavar roupa, enfim, varrer a casa, né? Se tiver outros filhos, quem é que vai organizar, se a avó vai ajudar, se a sogra vai ajudar, quem é que vai estar junto, o companheiro, vai precisar voltar a trabalhar, como é que a gente vai fazer esse gerenciamento interno da casa, tá? Então, realmente, o primeiro mês de vida do bebê, ele é um mês mais intenso, cansativo e incerto, no sentido assim, cada bebê vai ter as suas particularidades, né? Então, esse bebê demanda mais, esse bebê é, digamos, mais tranquilo, ele mama e fica satisfeito, ou não, é um bebê que exige também essa questão do vínculo, do afeto, né, do colo. Então, a gente sabe que o aleitamento materno, né, amamentar em si, não é só o oferecer o alimento, existe também a amamentação não nutritiva, né? Então, o que seria isso? A amamentação não nutritiva seria exatamente esse momento que o bebê precisa estar no colo, sentir esse contato com a mãe, o calor da mãe, o amor da mãe. Então, muitas vezes a gente escuta, ele está só chupeteando. Então, o que isso quer dizer? É a nutrição, é a amamentação não nutritiva, no sentido de alimento, mas ele está se nutrindo de amor. Então, realmente assim, você tem que estar muito disposta e consciente em relação a todo esse processo. Eu quero mesmo, né, fazer isso, eu quero mesmo me entregar, me dedicar, eu estou disposta a passar por esse momento, apesar de saber que eu vou abdicar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, né? Então, lembrando que o aleitamento materno exclusivo é preconizado até os 6 meses de vida do bebê. E só o leite materno, ele é suficiente, né, para todo esse crescimento durante esses 6 meses, para toda essa evolução nutritiva do bebê. Após os 6 meses, aí sim, inicia
com a introdução alimentar, mas mesmo assim, aleitamento materno pelo menos até 2 anos ou mais, né? Aí complementando com a alimentação. Mas o ideal é que seja amamentado até 2 anos de vida. O que eu tenho para falar para vocês em relação à mamadeira e chupetas, bicos artificiais, tá? Não é recomendado, tanto pela questão da confusão de bico, quanto pela questão da arcada dentária, né, dessa, digamos, deformidade da arcada dentária do bebê ali na primeira infância. Então, o que acontece? Imagina, um bico ali artificial, uma chupeta, ele é um material de plástico, de silicone, e o bebê, ele tem muita facilidade em sugar, né? Porque assim, o bebê ele tem esse estímulo, esse reflexo natural da sucção. Então, muitas vezes não é que o bebê está com fome, mas ele tem esse reflexo, né? Então, ele vai chupar um dedo, ele vai querer botar as mãos na boca, vai fazer esse movimento, né, da sucção, que é um processo oral, né, fisiológico daquele bebezinho. Só que a chupeta realmente é muito mais fácil, né? A mamadeira ali é muito mais fácil de sugar do que o seio materno, porque aí precisa de toda uma movimentação ali da mandíbula, a posição correta, ele precisa fazer força, né? Então ele vai estimular, vai gastar energia. Então o que acontece? Se essa chupeta é introduzida muito cedo, por exemplo, eu saio da maternidade já com um bico artificial, a continuidade da amamentação, ela acaba se tornando mais dificultada, né? O processo vai ser mais dificultoso. Exatamente por isso, porque eu tô aqui chupando a minha chupetinha, tá bem de boa, bem tranquila, aí daqui a pouco eu tenho que pegar uma mama, que eu tenho que fazer força. Não, pra quê? Né? Os bebês, eles também são espertos, né? Então ele não vai querer ali se esforçar, gastar energia, tendo uma chupeta ali facinha, ou uma mamadeira que, nossa, só tô aqui deglutindo e já tá entrando na minha boquinha, tá? Então, tome muito cuidado nessa questão do bico e chupeta. O ideal é que ele não seja introduzido em momento nenhum, né, do crescimento ali do bebê. Mas a gente sabe que é muito particular, que é muito, né, questão da família, rotina, enfim, demandas. Então, assim, se você conseguir protelar isso, quanto mais tempo, até criar mesmo essa rotina, esse vínculo com a amamentação, seria ideal. Falar um pouquinho sobre as conchas, tá? Então, assim, as conchas de plástico que a gente teve uma época que era muito disseminado e todo mundo falava muito bem das tais das conchas, porque elas evitavam, né, com que a mama vazasse, né, ficasse com aquelas rodelas de leite, né, sujando, né, enfim, marcando a roupa. Então, o que acontece? Essas conchas, elas não são indicadas. Por quê? Porque é um plástico ali, né, em contato com a pele, apesar de ter o silicone ali, mas é uma conchinha de plástico. Então, o que ela vai fazer? O tempo todo ela está estimulando essa mama, né, por conta do vácuo que surge ali. Então, é uma concha fechada, mas ela tem um buraquinho ali pro mamilo, tá? Então, ela vai fazer esse estímulo constante e aí esse leite que cai naquela partezinha de baixo da concha, ele fica aquecido, né? Fica num ambiente úmido, bem favorável para fungos, para bactérias, né? Para proliferação de bactérias, podendo, né, causar infecção ali no local, enfim. E aquele leite, ele precisa ser desprezado, tá? De forma alguma pode oferecer aquele leite para o bebê. Então, imagine o perigo, né? Então, o que é o ideal? O que é interessante você usar? Usar essas rosquinhas, tá? Então, é uma rosquinha, essa aqui eu fiz de fraldinha mesmo, né? Então, pega a fraldinha do bebê, enrola ela, faz uma rosquinha e aí pode prender ela com uma fitinha ou com micropore e aí forma essa rosquinha mesmo, né? Ou pode fazer com meia, né? Corta a pontinha da meia, vai enrolando e forma a rosquinha da mesma forma, é um pouquinho mais prático, né? Então, o que eu vou fazer?
Sempre depois da mamada, né, terminou ali a mamada, eu vou colocar a rosquinha, né, bem na região aqui da minha areola. Então o mamilo ele vai ficar nessa região aqui, livre, podendo respirar, né? Se, por exemplo, tá sensível, vai encostar com o sutiã, o tecido do sutiã acaba irritando, eu coloco a rosquinha aqui, fecho o meu sutiã e tudo certo, né? Esse mamilo ele tá sendo ventilado, ao mesmo tempo se tá caindo, né, gotejando ali algumas gotinhas de leite, essa partezinha, né, da fraldinha vai absorver e não causa, né, nenhum risco de infecção, enfim, é super prático, tá? E aí também, se eu tenho que ir para algum lugar, sair, ela super também protege no sentido de não sujar a roupa, não ficar com aquelas marcas de leite, né, as rodelas de leite. Existem também aqueles absorventes, sabe, aqueles absorventinhos que as mães usam também, às vezes, acabou de amamentar, já coloca aquilo e fecha. Então, é a mesma coisa. Imagina aquele ambiente úmido, quentinho, totalmente abafado, aquilo ali, assim, 10 para as bactérias e fungos fazerem a festa. Então, o ideal é não usar nada disso. Se você está em casa, tem uma oportunidade de deixar as mamas expostas, é bem legal também, faça isso para arejar, né? Então tá ali com o sutiã de amamentação, como ele tem aquela parte, né, que pode abrir, fica um pouquinho com as mamas expostas, se conseguir pegar um solzinho ótimo também, tá? Aproveitando então, já que eu comecei a falar do sutiã, a importância do uso do sutiã, tá? Então o sutiã de amamentação, ele precisa ser firme, né? Então ele não pode estar muito solto, né? Que a minha mama tá solta ali dentro daquele sutiã, e também não pode ser muito compressivo, né? Tipo como se fosse um top assim de ginástica super comprimindo a mama. Então ele tem que estar na medida certa para que eu me sinta confortável, mas que a mama esteja sustentada, né? Então eu preciso sentir que a mama está sustentada. Por que isso? Porque assim, isso favorece também a regulação da produção do leite, né? Então a gente sabe que no primeiro mês é aquela confusão, às vezes a mulher pode produzir mais, né? Porque uma hora o bebê está estimulando um pouquinho mais, outra hora estimulando menos, então dá aquela confusãozinha. Depois isso vai se regularizando. Então o sutiã ele também favorece nessa questão, né? Se eu tô com a mama muito livre, muito frouxo, né, meu sutiã, né, o meu cérebro pensa, eu vou produzir até, né, onde eu posso, né, até onde eu tenho esse espaço, né, e muito comprimido também, ele tá me dando um limite, eu só posso ir até aqui, né, porque né, tá sendo comprimido ali, os meus ductos, né, estão sendo, digamos, comprimidos mesmo, né, então não consigo ter essa amplitude, né, essa dilatação para a produção do leite. E aí, voltando um pouco nessa questão que eu conversei com vocês a respeito da produção do leite, né, que a mama, ela não é estoque de leite, ela é fábrica, né, então no momento que o bebê está mamando, consequentemente está sendo estimulada essa produção do leite. Então não se preocupe se durante, por exemplo, as mamadas ou aquelas mulheres que não jorram o leite, que você, né, às vezes a mulher pensa que, olha, eu tenho pouca produção porque eu não tenho, eu vejo uma colega, uma amiga que, nossa, parece que o tempo todo tá vazando e eu não, né? Então isso é muito relativo, tá? Talvez para essa mulher essa produção do leite ainda está sendo regularizada, né? Então, não jorrar leite não quer dizer que você não tenha produção suficiente para o seu bebê, tá? Então, lembre sempre isso, enquanto eu estou, né, enquanto estou amamentando, enquanto o bebê está mamando, está sendo produzido esse leite necessário para o bebezinho. Vamos falar um pouco dos benefícios para a mãe, né? Então, a gente falou, tem vários benefícios para o bebê, óbvio, mas também tem muitos benefícios para a mamãe, tá? Então, além do vínculo, né, que isso gera, que isso cria entre a mãe e o bebê, o aleitamento, né, ele diminui os riscos da mulher desenvolver anemia, osteoporose, doenças cardíacas, câncer de mama, de ovário, depressão e hemorragia pós-parto, tá? Isso é bem importante, que a questão da hemorragia, então, no momento que o bebê está mamando, a mulher está produzindo ocitocina, que favorece a contração do útero, né, involução uterina,
E aí, consequentemente, também esse pós-parto, ele acaba sendo mais tranquilo, né? A questão da depressão pós-parto, né? Então, existem todas aquelas questões hormonais, mas também esse vínculo, né? De saber que está sendo construído, alimentando o bebê, isso tudo alivia, né? Esse pós-parto, né? Esse período tão intenso. E aí ele pode ser prazeroso, né? Pode ser favorável à autoestima da mulher, né? Então tem toda essa questão também do corpo, né? De como se vê ali amamentando, tem toda essa questão da autoestima mesmo, né, para a mulher. E assim, temos vários tipos de mamas, né, tanto em tamanhos, formatos, uma mama um pouquinho maior, outra menor, enfim, quanto tamanhos e tipos de mamilos, tá? Então nós temos mamilo invertido, mamilo plano, mamilo protuso, um super mamilo. Nenhum desses, tá? Qualquer tipo de mamilo, qualquer tipo de mama, ele não impede o aleitamento materno, tá? Então, se você tem uma mama, um mamilo invertido ou um mamilo curto, isso não vai interferir na amamentação. Desde que, claro, tenha, né, uma posição certa, a pega correta do bebê, talvez no início pode ter um pouquinho de dificuldade no manejo, né, com a mama ali para colocar o bebê, mas isso de forma alguma inibe, tá, a amamentação e de forma alguma diminui a produção do leite porque você tem uma mama menor ou porque tem um mamilo invertido, tá? Isso é mito. Então, qualquer tipo de mama, qualquer tipo de bico, de mamilo, pode sim amamentar. Claro, existem algumas situações, como por exemplo, cirurgias prévias na mama, isso tudo tem que ser avaliado individualmente, né? Se os ductos foram afetados, qual foi o tipo de cirurgia, se realmente a mulher vai ter uma diminuição da produção do leite. Então, são algumas situações específicas. Mas fora isso, todos os tipos de mamas, né, todos os bebês podem amamentar e podem produzir leite. Vamos falar um pouquinho sobre armazenamento do leite. Então, a gente sabe que algumas mulheres precisam, né, retornar ao trabalho, às vezes isso acaba sendo até com 4 meses, né, do bebê. Nem todas as mulheres têm 6 meses de licença maternidade, infelizmente, né? Então, como é que faz esse armazenamento, né? Mesmo voltando ao trabalho, isso não quer dizer que você vai ter que interromper, tá, a amamentação. Então, pode, né, claro, com todo o planejamento, estrutura, pode conseguir conciliar essas duas questões, trabalhar e ao mesmo tempo continuar amamentando, né, no peito. Então, existem duas fórmulas de armazenamento do leite. A extração, na verdade, né? Então, uma seria de forma manual, né? Então faz a ordenha manual, e a outra é com as máquinas, as bombinhas de leite, né? As esgotadeiras. Tem também aquela esgotadeira manual, né? Mas geralmente se usa bastante as elétricas. Então, primeira coisa que é importante, todo o material ele tem que ser bem higienizado, tá? Para fazer o armazenamento desse leite. Então, alguns aparelhos já vêm com o saquinho pronto, né? Então, aquele saquinho já é específico para aquele esgotamento do leite, né? Para aquele, né, momento que você vai esgotar, ele já vai direto, né, da maquininha para o saquinho. Mas se você for fazer isso de forma manual ou com a bombinha manual, aí você tem que ter os frascos, né? Então, cuidar bastante a questão da higiene, então lavar em água fervente, lavar bem com detergente por dentro, para não ter nenhum resquício de leite antigo, por exemplo, né? Se você já está armazenando, fazer uma boa higiene, deixar escorrer essa água que fica por dentro com a abertura, né, do vidro, com a abertura do frasco para baixo, e deixar ele secar naturalmente, não secar com toalha ou com qualquer outro material. Então, deixar secar naturalmente, e aí lavar bem as mãos,
né? De preferência, usar máscara na hora de esgotar, principalmente de forma manual. Então, lavar bem as mãos, não precisa lavar a mama com água e sabão. Mesmo se você usou, por exemplo, algum creme, né, à base de lanolina, pode permanecer, claro, tirando o excesso, mas o mais importante é essa higienização e não ficar respirando ou talvez conversando na hora de esgotar, acaba entrando as gotículas, né, de saliva, então pode contaminar. Então o ideal é você usar máscara, touca, né, para que não caia fios de cabelo, enfim. E aí sempre importante, primeira coisa, é massagear a mama, né? Então a gente vai fazer aquele mesmo movimento né, como se o bebê fosse pegar o peito. Então vai fazer massagens circulares, fazem todos os quadrantes, pode fazer aquele, né, movimento do shake, né? Então mexe os 2 quadrantes e os 2 quadrantes, faz aquela movimentada na mama, principalmente se você percebe que ela está mais engurgitada, né, tem aqueles nódulozinhos, então vai sentindo bem todas as regiões da mama, vai trabalhando, vai amaciando. Aí você sentiu que já está bem amolecido, né, bem amolecida essa mama, e vai fazer um pouquinho de expressão, né, na ponta, e aí pega o frasquinho e começa a fazer a extração manual, né, se for. Se for com a bombinha, mesma coisa, né, coloca ali o aparelhinho, lembrando que tudo tem que estar higienizado, né, então vai colocar a esgotadeira e aí vai também fazendo, né, o esgotamento ali e aquele leite vai sendo colocado nesse frasco. Em relação ao tempo, né, ao tempo de armazenamento desse leite. Então, em temperatura ambiente, algumas literaturas falam de 2 a 4 horas no máximo. Isso o ambiente, se o ambiente estiver até 25 graus, né? Então, assim, o ideal 2 horas fora, né? Por exemplo, fora da geladeira, na cozinha, ali em cima da bancada. Se você for armazenar na geladeira, aí é por 24 horas, tá? Dentro da geladeira. Se for congelar, esse leite pode ficar congelado até 6 meses. E aí, como funciona a questão depois, né, de aproveitamento desse leite? Então, se estiver congelado, a forma de descongelar é através do banho-maria. Então, é desaconselhável que você descongele no micro-ondas, tá? Então, vai ali, coloca no banho-maria e vai descongelando aos poucos esse leite. De preferência, não congelar de novo, tá? Então, aquele leite que já foi descongelado, ele vai ter que ser consumido. Sempre é legal colocar datas, né, para você não se perder, assim. Então, vai armazenando, vai colocando a data ali, que dia que foi esgotado, né, e aí já coloca a validade ali para já ter uma ideia de saber quanto tempo que ele pode ficar ali armazenado. Uma outra dica para quem for oferecer esse leite, porque às vezes, né, a mãe está esgotando porque vai trabalhar e daí uma outra pessoa vai oferecer. É oferecer ou de copinho ou na colherinha. Por quê? Exatamente por aquela questão da confusão de bicos, né? Então, se, por exemplo, a mãe trabalha durante o dia, 8 horas, e aí aquele bebê vai mamar na mamadeira e à noite vai mamar no peito, provavelmente vai dar essa confusão e ele vai desmamar, vai acabar desmamando, né? Então, interessante, né, orientar essa pessoa, esse cuidador que vai estar com o bebê, de oferecer na colherinha, né, enfim, no copinho, como for mais fácil para administrar ali naquele momento. E assim, se você precisar de uma ajuda maior em relação tanto à doação de leite ou alguma questão em relação à amamentação, no Brasil nós temos os bancos de leite humano, tá? Então, esses bancos, eles são super importantes, né? Então, aquele leite que é doado, ele vai para UTIs neonatais, para aqueles bebês super prematuros que, né, precisam desse leite, né? Então, é uma super doação. E aí, em 2017, nós tínhamos 221 bancos de leite e 188 postos de coleta,
né? Então, em cada cidade, né, cada capital tem o seu banco de leite. Aqui eu vou colocar o link para vocês se informarem. Então, se você não é de Curitiba, se você é de Porto Alegre, São Paulo, Rio, temos postos de coleta em várias regiões do Brasil. Aí você pode entrar ali, se informar e entrar em contato. Doe, se puder, né? Então, acho que é um ato muito nobre, né? Se você tem bastante leite para oferecer tanto para o seu bebê quanto para mais bebês, doe, que é um movimento muito lindo e muito gratificante. Então, espero que você tenha gostado, que foi útil essas informações a respeito da amamentação. E a mensagem que eu posso passar para vocês é: se preparem para esse momento, tanto em relação à questão psicológica, em relação à questão da organização, da rotina familiar. Já comece a pesquisar sobre a amamentação, entenda as técnicas corretas. A amamentação ela é muito mais prática do que teoria, né? Mas é importante ter essa base, é importante entender como é a pega, a posição correta, se faz mal doer, se não faz mal. E tenha uma consultora de amamentação, né? Então tenha um profissional que seja capacitado, que esteja disposto para lhe orientar, para ajudar nesse momento, porque em algumas situações realmente precisa muita entrega e muita dedicação. Então, se eu pudesse resumir para vocês em uma palavra, em duas palavras, o que é o aleitamento materno, o que é esse processo da amamentação, claro, por parte da mãe, é muito altruísmo e resiliência. Então, desejo muita força e muita sorte para vocês. E se você teve uma experiência positiva, agradável, ou uma experiência nem tanto, uma experiência mais difícil, onde precisou de ajuda, onde precisou de muito apoio, comente aqui, né? Então conte a sua história, compartilhe comigo. E se você achou interessante esse material, mande para suas amigas, para conhecidas que também estão nesse momento, ou de preparação, ou que já estão amamentando. Então, é isso por hoje. Um beijo e até mais.